Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lições de Homeopatia. No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês uma peculiaridade, uma coisa que ajuda a gente a saber quem que era o Dr. Hahnemann, ajuda a gente a saber quem que era esse gênio, né, esse grande gênio que foi o fundador da homeopatia. Bem, muito provavelmente vocês já devem ter escutado, né, que os tratamentos lá do século XVIII, XIX, na época ali que o Hahnemann viveu, né, e fundou a medicina homeopática, os tratamentos eram muito, eu vou colocar aí talvez a palavra maléficos, né, eram muito prejudiciais à saúde, então produziam mais mal do que bem. E existiam, obviamente, tratamentos medicamentosos, então você tinha várias substâncias que eram utilizadas, muitas substâncias que eram muito utilizadas assim de modo quase que in natura, que não havia o que há hoje, por exemplo, que muitos medicamentos hoje são derivados de substâncias in natura, né? São derivados de substâncias muito mais cruas. Naquela época não, então se utilizava muitas substâncias no seu estado natural, muitas substâncias cruas, e isso gerava uma série de efeitos muito degenerativos, muito fortes, às vezes muitos até intoxicantes. Contudo, também naquela época surgiu muito as práticas, né, que se fazia, então muitas práticas tidas como medicinais, não exatamente medicamentosas, ou seja, que não fazia exatamente uso de substâncias medicinais, mas que fazia a utilização de uma série de práticas para tentar remover algum princípio patogênico, o princípio que estava gerando a doença no doente, no enfermo, né? E o Dr. Brossais, eu não sei exatamente se eu falei da forma correta o nome dele, mas é o médico então que deu lá naquela época, né, viveu ali na mesma época do Hahnemann, né, que trouxe para aquela época o método das sangrias, né? Então vocês já devem ter ouvido falar da tal das sangrias naquela época ali, né, século XVIII, XIX, que foi uma coisa que nessa mesma época teve uma grande difusão. Então, realmente, por incrível que pareça, teve uma grande difusão na Europa, né, como um método para tratar doenças. E o mais engraçado era isso, né, qualquer tipo de doença mesmo. Então, a concepção que existia nesse médico que fundou essa prática, né, que criou essa prática, era de que existia alguma coisa sempre ali no sangue, algo, né, alguma inflamação, algo que fosse patogênico ali dentro e que precisaria ser retirado. Essa concepção era uma concepção que já existia, né, de certo modo, ali digamos, no imaginário da medicina convencional da época, de que sempre a doença era causada com alguma coisa que estava dentro do organismo que precisaria ser retirada, né? Então, se via muito, né, o corpo produzindo diarreia, produzindo vômito, e as pessoas enxergavam que viam, né, os médicos enxergavam que isso era quer dizer, na verdade uma arma de defesa do organismo para expor para fora alguma substância nociva, para se livrar de algum processo e tudo mais. Então, naquela época, principalmente, tentou-se sempre repetir de modo artificial esses processos que o corpo sempre fazia, ou que o corpo muitas vezes utilizava para se curar, para tentar resolver problemas. Então, a gente vê um grande uso dos purgativos, né, que era para causar diarreias,
para causar vômitos, né, até muitos medicamentos que causavam uma grande sudorese também, tudo que era feito para eliminar. Então tinha muito essa concepção de que preciso eliminar o que está fazendo mal para essa pessoa, deve ter algo lá dentro fazendo mal. Eu não estou vendo, não tem um tiro, não tem uma facada, não tem, né, ele não tomou um veneno, mas existe algo lá dentro que está gerando essa doença. Então eu preciso retirar. Então muitos purgativos, muitos medicamentos que ativavam os emunctórios, né, os aparelhos do organismo que expunham para fora as coisas. Sudorese, né, a parte do suor, vômitos e por aí vai. Então, só que isso não era só na parte dos medicamentos, mas também com Brossies a sangria. Então, ele traz essa concepção e um método que é realmente um método assim extremamente nocivo aos doentes, principalmente aos doentes, né? Que era de retirar uma boa parte de sangue do doente. Sangria era isso, basicamente. E uma das... claro, teve vários críticos, né? Mas um dos seus maiores críticos, isso a gente pode ver mesmo no principal livro da homeopatia, que é o Órgão da Arte de Curar, que é o principal livro que expõe a doutrina homeopática, a gente pode ver não só uma vez, mas várias vezes o Hahnemann cita esse médico, cita essa prática, e muitas vezes ele a cita de forma realmente ríspida, né, de forma muito violenta até a sua crítica. Então eu quero ler aqui para vocês um trecho de um dos parágrafos do órgão do Dr. Hahnemann, onde ele expõe tal prática. Tá? E a gente vem aqui no parágrafo 74, na verdade é uma nota do parágrafo 74, e o Dr. Hahnemann fala o seguinte: entre todos os métodos imagináveis de alívio da doença, nenhum método mais alopático, irracional e inadequado pode ser imaginado que o de Brossies, tratando debilitante mediante sangrias, ou seja, tratando as pessoas por esse método tão debilitante mediante a sangria, e dieta de fome, que, por muitos anos, difundiu-se em grande parte do mundo. Então, além da sangria, também se passava, né, se prescrevia dieta de fome, então, jejuns, né? Nenhum homem, e aqui o Hahnemann, né, mais uma vez, nenhum homem inteligente pode ver nele qualquer coisa de valor, médico ou medicinal. Ao passo que os remédios verdadeiros, mesmo se escolhidos às cegas e administrados ao paciente, podem, às vezes, ser valiosos em determinado caso de doença. Então, o próprio Hahnemann, que abandonou a medicina convencional por conta dos efeitos nocivos dos medicamentos, por conta de não conhecer os efeitos dos medicamentos que ele tinha que dar para as pessoas, ele ainda fala que esses mesmos medicamentos aí não eram melhores do que a própria sangria, do que esse método criado. Né? Mas da sangria, o bom senso nada mais pode esperar do que a diminuição e encurtamento da vida. É um engano triste e inteiramente infundado pensar que a maioria e mesmo a totalidade das doenças dependem de inflamações locais. É geralmente inadequado, até homicida, tirar diversas libras de sangue das veias em febres inflamatórias, quando alguns remédios adequados acabariam com esse estado de irritação arterial, eliminando o sangue até então parado, juntamente com a moléstia em algumas horas. Tal perda de sangue é evidentemente insubstituível para o prosseguimento do restante da vida, pois os órgãos destinados pelo Criador para a produção de sangue tornam-se assim enfraquecidos. Né? E como é possível que essa pletora imaginada tenha sido produzida com tão notável rapidez?
e assim retirada por frequentes sangrias, quando ainda 1 hora antes o pulso desse paciente estava tão tranquilo. Então, o pulso do paciente, mesmo no estado de doença, né, ele conta casos, né, ainda estava tranquilo, ainda estava relativamente bom. E como que a sangria, o método da sangria produzia uma extensa desordem no organismo, né? O pulso, muitas vezes, depois desse método completamente avariado. Então, nenhum homem, nenhum doente, jamais, como é que é? Nenhum homem, nenhum doente teve jamais sangue em demasia ou força demasia. Ao contrário, cada doente carece de forças, né? Exatamente isso. Ou então seu princípio vital teria impedido o desenvolvimento do mal. Assim, é tão irracional como cruel acrescentar aos sofrimentos desse paciente tão debilitado uma fonte de debilidade ainda maior. Na verdade, a mais séria de todas as fontes de fraqueza que se possam imaginar. É uma prática errônea, assassina, irracional e cruel, baseada numa teoria inteiramente infundada e absurda, em vez de remover a doença, que é sempre dinâmica e só pode ser eliminada por potências dinâmicas, que aqui ele fala da homeopatia. Então, pessoal, o Dr. Hahnemann é esse cara, é um cara que estava muito além do seu tempo, e até ele mesmo fala, né, nenhum homem inteligente pode achar isso aqui uma coisa proveitosa, algo de proveitoso nessa prática. Contudo, mesmo assim, é uma prática que foi muito difundida naquela época. Então, pessoal, por esse vídeo é isso, tá? Um bom dia, uma boa noite aí, tá? Deixa sua avaliação, deixa uma curtida, compartilhe o vídeo, beleza? E se inscreva no canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.